Olá a todos. Hoje o tema vai ser uma área que eu gosto muito, que eu tenho uma afinidade muito grande, que é a parte de animais silvestres e exóticos. E como nós da reabilitação, né, trabalhando com acupuntura, ozônio e fisiatria, podemos colaborar para o tratamento desses pacientes. Então, o tema da aula de hoje é acupuntura, fisioterapia, reabilitação em animais silvestres e exóticos. Para começar, só para a gente ter uma noção de como está toda a parte de silvestres e exóticos no nosso país, a gente sabe que existe um crescimento dos pets nessa área, né? Muitas pessoas têm pássaros, têm coelhos, ratinhos e animais mais diferentes, né? Mais especiais no sentido de exóticos, como cobras e hedgehogs, que são os porquinhos espinhos, e outros animais, corujas, enfim, uma diversidade enorme, e as pessoas mantêm esses animais como pets. Eu consegui um dado de 2013, eu não consegui esse dado da Abrase mais recente, então isso já tem 7 anos. Então, a Abrase é a Associação Brasileira de Criadores e Comerciantes de Animais Silvestres e Exóticos. Eles estimam que, de acordo com os valores gastos com os animais que foram vendidos nesse ano de 2013, eles tiveram em torno de 1,3 bilhão de reais. A laserterapia, então, de acordo com Mitchell, ela é usada em pacientes com densidade óssea reduzida, causada por hiperparatiroidismo. Então, você tem acelerando esse processo de recuperação associado a suplementos, claro. Então, ajuda na deposição de cálcio, tá? Além do campo magnético, você pode usar o laser nesse caso. Em cicatrização de feridas também, então, além desse caso, você tem a parte de regeneração tecidual. E também pode ser aplicado em todas as espécies, mas a gente não sabe a dosagem e a penetração em répteis e peixes por causa da epiderme. Então, eu prefiro usar em répteis, eu uso uma dosagem um pouco maior pela epiderme deles serem um pouco mais espessa. Bom, o que eu levei para a Itália, eu acabei não colocando aqui como referência, mas esse é um dado que eu levei no ano de 2014, como eu falei para vocês, foram atendidos em um ano 23 animais, né, para uma rotina que a gente tem esporádica desses pacientes, né? Desses pacientes em relação à patologia e ao sucesso do tratamento. Os dermatológicos, a gente teve 89% de sucesso. Aqui eu faço uma observação que um dos pacientes era um tumor de pele, então a gente não teve um sucesso. Não entrou nos oncológicos, porque a gente não tinha tido diagnóstico ainda. Os ortopédicos, 87,5% de sucesso. Também não chegou ao seu êxito máximo, porque a gente, infelizmente, tem um índice alto de desistência, então muitos pacientes a gente acaba perdendo contato, porque as pessoas acabam desistindo. Isso tem diminuído com o passar do tempo, as pessoas têm insistido no tratamento. Essa coelhinha, ela teve uma queda do colo da tutora, então a gente acabou tratando para que ela voltasse a andar. A questão dos coelhos é muito importante a gente deixar bem claro que como a urina deles é muito ácida, então a gente precisa correr contra o tempo, né? Então, a urina ácida acaba fazendo com que eles se urinem nas próprias patas, nos membros pélvicos, e acaba tendo úlceras. Esses animais podem desenvolver úlceras na pele por conta dessa urina. O Sonic era um porco-espinho, ele foi deixado lá na clínica, na verdade o tutor deixou, depois buscou, ele ficou internado lá na clínica por um tempo. Ele tinha fraqueza, ataxia e atrofia muscular. Essa doença é chamada de Wobbly Hedgehog Syndrome, que é a síndrome de Wobbly, não tem nada a ver com a síndrome de Wobbler, que tem a ver com a espondilomielopatia cervical. Essa doença degenerativa em hedgehogs, ela é uma doença que acaba
lesionando tanto a medula quanto o encéfalo. A gente acaba tendo uma degeneração de substância branca e cinzenta, então acabam formando vacúolos de degeneração e o animal vai paralisando até acabar falecendo. Infelizmente, é uma doença genética. Nos Estados Unidos, que esses animais são liberados para que eles sejam criados, né, e vendidos. Aqui no Brasil ainda não é permitido. Aqui também em laser vermelho, vocês percebam que aqui a gente já tem uma úlcera um pouquinho mais profunda. Aqui em outro porquinho da Índia, esse era o Fernando, que é o nome dele. Então, aqui a gente aplicando o laser vermelho, tá? Então, a gente conseguiu uma diminuição. Aqui eu até fiz um pouco no início, que estava um pouco mais edemaciado, então, achando que podia ter algum comprometimento infeccioso junto, a gente fez o azul de metileno e aplicou o laser vermelho. Aqui mais um caso do Rafael. O Rafael ajuda bastante lá, acho que é em Campinas, que ele acaba atendendo animais silvestres. Aqui fazendo o laser transcraniano, uma coruja que tinha sofrido uma queda, então ela estava com alguma sintomatologia neurológica, usando aqui próximo do rim 1, no rim 1, né, nessa coruja, e aqui nas articulações ele também fez. Aqui vejam como ele fez esse controle antes do laser. Deixa eu chegar minha câmera um pouco para cá, para não atrapalhar a visão de vocês, desse caso super bacana. Então, aqui, antes do laser e logo depois do laser, vocês já veem como começa a melhorar. Também, quando a gente usa campo magnético e laser, você pode usar no transoperatório ou no pós-operatório imediato. Então, aqui no pós-imediato, fazendo a aplicação de campo magnético. Isso é uma fratura em sanguíneo, então, fazendo em animais muito bravos, muitas vezes você não consegue manter o tratamento por tempo prolongado, né, por causa da dificuldade de contenção desse animal. E aqui fazendo laser, assim que finalizou a cirurgia, o animal ainda estava entubado em centro cirúrgico, e aqui a gente fazendo a aplicação do laser. O laser infravermelho, numa dosagem de 5 joules por ponto, tá? Eu tenho como nesse aparelho, por mais que ele seja um classe 4, eu tenho como diminuir a potência, usar ele pontualmente para eu saber exatamente quanto eu ponho por área, tá? Ou usar ele de forma do classe 4, movimentando, lembrando que você precisa usar por varredura. E aqui a gente está com a Betânia, ao vivo na aula. Que dá para vocês verem melhor. E olha só como tá melhor a pegada dela, gente. Acho que dá para ver. Bem aqui, como ela tá andando melhor. O membro acometido é esse esquerdo. E ela já tá, ó, praticamente agarrando totalmente. Ó. Ela apoia ele, consegue sustentar bem. Então, ela tá muito melhor. Claro que é um animal que provavelmente tinha o dono, ela era de cativeiro, então a gente não pode abandonar, não pode tentar reintroduzir a vida livre, porque não é um animal que está acostumado em relação à alimentação. Então, a gente vai acabar deixando ela, criando ela aqui, né, com a gente. Então, Betânia, eu criei o nome, com a esperança que ela pudesse cantar igual a Betânia. Julieta está muito ciumenta com ela, mas isso daqui até está curioso de ver a interação das duas, que a Julieta tinha o costume de ficar sempre tomando conta do Nicolau, e agora ela está se adaptando a um pássaro. Então, é diferente, né? Então, deixa eu voltar, vou deixar a Betânia aqui para a gente encerrar a nossa aula, que agora eu tenho algumas considerações finais.